Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do conteúdo de dinâmica. Então, a gente falou em dinâmica na primeira aula, falou um pouquinho sobre definição desse conceito, falou um pouquinho de força dos principais conceitos, algumas definições, como as forças resultantes. Vimos que as forças resultantes podem se anular, podem se somar, podem ser aplicadas ao Teorema de Pitágoras. E hoje a gente vai trazer esse conceito um pouquinho mais relacionado com as leis de Newton, certo? As três leis de Newton. Então, vamos começar. A primeira lei de Newton diz o seguinte: a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, pode ser enunciada como: um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso a menos que sobre ele passe a atuar uma força resultante, e um corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme a menos que sobre ele passe uma força, ou melhor, passe a atuar uma força resultante. Então vejam só, trazendo aqueles exemplos que eu trouxe na aula passada, por exemplo, se você pegar um copo em cima da estante, aquele copo vai permanecer parado, a menos que sobre ele seja exercida uma força. Ou seja, se aquele copo ele se movimentar, ou é porque eu empurrei ele, ou porque um vento muito forte empurrou ele, ou porque um gato, um cachorro mexeu nele, ou até por causa da gravidade, se a estante estiver um pouquinho inclinada. Mas o copo só vai se movimentar se sobre ele for exercida uma força. A mesma coisa acontece com materiais em movimentos. Tendo em vista que os materiais em movimento a gente considera que eles estão no vácuo. Por exemplo, se um carro está em movimento e ele se desliga, ele vai parar porque sobre ele vai ser exercida algumas forças, como é o caso de força de atrito com o chão e o vento. O vento também consegue parar ele, já que o vento ele bate na frente do carro. Então são várias forças que são aplicadas. Mas se você parar para pensar, um dos exemplos mais comuns quando a gente fala sobre essa segunda parte da primeira lei de Newton é a Lua. A Lua, ela digamos, vou ser um pouquinho menos científico para falar sobre esse assunto, para ficar um pouquinho mais compreensível para vocês. Imagine que a Lua seja uma pedra. Então, há bilhões e trilhões de anos atrás, uma pedra passava lá no universo e ela estava seguindo ali um movimento retilíneo uniforme, ou seja, em linha reta e com velocidade constante. Até que ela passou por perto da Terra e a Terra começou a puxar ela para o lado e assim deu início a Lua, né, estar em rotação com a Terra. Então, todas essas mudanças de estados, ou seja, sair de repouso e para movimento, sair de movimento para repouso, só é causada a partir de uma força aplicada a determinado objeto. Então, essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, a mudança de estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Ou seja, esses termos estão super complexos, então para facilitar a compreensão de vocês, uma força ela pode aumentar ou diminuir de acordo com a velocidade ou a massa de um objeto. Por exemplo, você tem uma mesa. Eu vou empurrar essa mesa com uma força. Se nessa mesa eu colocar em cima dela uma cadeira, eu vou ter que aplicar mais força para poder empurrar a mesa. Se eu colocar 10 cadeiras em cima da mesa, eu vou ter que aplicar muito mais força. Então, quanto maior a massa, ou seja, quanto maior o peso, mais força eu vou aplicar. A mesma coisa com a aceleração. A aceleração a gente diz respeito ao movimento. Então, se eu quero empurrar essa mesa com mais velocidade, eu vou ter que aplicar mais força. Então, imagina, eu estou aqui empurrando uma mesa, devagarzinho. Por exemplo, um carrinho no supermercado. Eu estou empurrando um carrinho no supermercado. Se eu quiser correr com esse carrinho no supermercado, eu vou ter que botar mais força ainda, concordam? Então, a força ela é o produto da multiplicação da massa e da aceleração que esse produto ele vai apresentar, certo? Se ele vai se movimentar mais rápido ou se ele tem uma massa maior, eu vou aí ter uma variação na força resultante. Então, a aplicação dessa segunda lei de Newton é o seguinte: como eu comentei com vocês, eu trouxe aqui esses exemplos para ficar claro, caso vocês queiram copiar. Então vejam o seguinte, deixa eu pegar aqui a caneta. Se você tem aqui uma caixa e empurra ela com a mão, você vai empurrar com uma força.
Se você pegar e colocar as duas mãos e começar a empurrar agora, você vai acabar empurrando a caixa com mais velocidade. Então, se você aumenta a força, você aumenta a velocidade. E se eu faço o oposto? Se eu pegar agora e colocar aqui duas caixas e empurrar com a mão, vê que vai ficar bem mais lento em comparação com essa daqui, certo? Então, essa caixa daqui eu estou empurrando com força. Se eu colocar duas outras caixas, ou melhor, outra caixa na frente, a força que eu vou aplicar vai ser, ou vai ser a força vai ser maior, ou a aceleração vai ser menor, certo? Então, a gente vê que tem uma diferença de força aí. Então, para que eu consiga empurrar com a mesma velocidade essa caixa e essa daqui, eu vou ter que colocar forças diferentes. Aqui eu vou ter que aplicar mais força e aqui menos, já que aqui a gente tem uma variação da massa, certo? Continuando, a gente tem outro tipo de força que é chamado de força-peso. Na força-peso diz o seguinte: todos nós estamos presos no chão por causa da existência de uma força de atração do campo gravitacional da Terra que nos puxa na vertical, ou seja, nos puxa nesse sentido daqui, com a aceleração gravitacional. O peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional, ou seja, o peso ele está relacionado com a gravidade de determinado local. Então, novamente, o peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional de um corpo celeste, ou seja, a Terra é um corpo celeste, a Lua é um corpo celeste. Então, daqui a pouco eu vou relacionar esses dois corpos celestes, que tem sempre o sentido de aproximar o objeto que está sendo atraído para o seu centro, ou melhor, para o centro desse corpo. Então, o que é que essa definição de força-peso quer nos dizer? Se você tem um mesmo objeto, por exemplo, se eu pegar o meu corpo e colocar aqui na Terra, eu tenho um peso. Se eu colocar meu corpo lá na Lua, vai ter outro peso, porque a gravidade é diferente. Então, na Lua, as pessoas são mais leves, elas sentem uma leveza maior, porque a gravidade é menor. Então, ó, o peso ele é a multiplicação da massa vezes a gravidade. Então, veja só, o meu corpo ele tem uma massa. Se eu transportar meu corpo daqui da Terra para a Lua, vai mudar alguma coisa no meu corpo? Não vai mudar, mas o meu peso vai ser diferente, eu vou ser mais leve lá. Concordam comigo? Por isso que os astronautas pisam na Lua como se eles estivessem pisando em nuvens, eles ficam meio que flutuando, porque lá eles são bem mais leves, porque a força da gravidade lá é bem inferior comparando a gravidade da Terra, certo? Então, força-peso, ela é a massa vezes a gravidade, entendido? Então, quando a gente aplica a força-peso, a gente vê aqui por essa definição que todas elas são aplicadas para baixo, no sentido vertical, ao corpo celeste. Então, isso aqui vê que é o chão. Isso aqui é o chão aqui, ó, o chão aqui, mesmo estando em uma superfície sem ser plana, mesmo ela sendo curvada, a força-peso é sempre para baixo, certo? E a gente tem a força normal, que ela vai ser perpendicular ao plano, não, ao local no qual ele vai estar inserido. Então, veja aqui, a gente tem aqui uma rampa. Então, a força normal ela é perpendicular, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície na qual ele está inserida. Então, quando a gente vê aqui, nessa definição, você vê aqui ó, que ele é diferente da força-peso, que na força-peso todos os vetores vão na vertical para baixo. Essas setas em preto que eu estou fazendo agora, eles indicam a força-peso. Mas veja que a força normal, ela faz sempre 90 graus, ó, com a superfície na qual está. A superfície está inclinada, então aqui ó, faz 90 graus. Inclinado, faz 90 graus, certo? Então essa é a diferença da força normal para a força-peso. E por último, nós temos aí a terceira lei de Newton, também chamada de princípio de ação e reação, que pode ser assim enunciada como: para qualquer força que um corpo A aplique a um corpo B, haverá uma força de mesma intensidade e de mesma direção, mas de sentidos contrários aplicado pelo corpo B ao corpo A. Uma dessas forças, não importa qual, pode ser chamada de ação e outra de reação. Então eu trouxe esse GIF aí que ilustra perfeitamente essa terceira lei de Newton, que é o quê? Essa bolinha daqui, essa daqui, ó,
ela se movimenta, mas ela não toca nessa outra bolinha daqui. Mas mesmo assim, aqui ó, a gente tem uma ação sendo exercida, bate nessa bolinha, só que essas duas bolinhas aqui, ó, essas três do meio, elas não podem se movimentar porque elas estão presas pela força, ou melhor, pelas outras bolinhas que estão nas suas laterais. Então, a ação que é exercida sobre essa bolinha, ela passa por essa bolinha, passa por essa até chegar nessa outra. Então, o que ela exerceu no final foi uma reação, certo? Então, isso é a aplicação da terceira lei de Newton. Então, pessoal, esse conteúdo termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. E próxima aula a gente inicia com conteúdo novo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.